Muito boa noite a todos. Hoje é dia 7 de outubro de 2012. A gente começa agora mais um estudo de domingo. Bom, vamos falar da semana passada, né? A gente tinha estudado na semana passada, isso aqui é o candle aqui de sexta-feira, né? Então a gente tinha conversado sobre semana passada, que o índice tinha chegado numa retração importante de Fibonacci, que é o 61,8%, aqui exatamente em cima do candle de sexta-feira, que a gente estava esperançoso aí que a partir daqui o mercado conseguisse se desenvolver e conseguisse subir para testar o topo. Separamos vários ativos, inclusive, para a gente pensar em compra. A gente tinha marcado também na semana anterior uma linha que a gente entendia que era uma linha de tendência de alta e que, portanto, esse era um bom ponto para o mercado bater aqui e começar a subir. Aí veio segunda, o mercado foi-se embora e voltou tudo no final do dia. Veio terça-feira, o mercado começou bem, subiu de novo, voltou tudo no final do dia. Quarta-feira, uma queda mais forte, parou aqui no que eu considero o último suporte dessa queda. Quinta e sexta, principalmente na sexta, bastante esperança, né? O mercado subiu, estava tudo bonito e acabou voltando tudo. Ou seja, o nosso mercado com uma dificuldade enorme, grande, né, de subir, de voltar lá para testar aqueles topos. E cria uma dificuldade que é muito grande, que é a dificuldade da gente não ter pivô de baixa para a gente iniciar a venda. Então a gente continua focado em compra, né? Nessa semana anterior a gente tinha o foco completo em compra, né? Porque justamente a gente não tem pivô de baixa para pensar em venda. A maioria dos ativos estão bonitos para compra. Se a maioria dos ativos está bonito para compra, por que esse mercado está descendo? Porque, na verdade, os ativos que puxam o Ibovespa, eles têm uma dificuldade enorme de subir nesse momento. Então, a gente pega ativos como Petri 4, corrigiram durante a semana, não muito, né? Vale 5 corrigiu bastante durante a semana, inclusive uma queda bem forte na terça e na quarta-feira. A gente pega as siderúrgicas que continuaram puxando para baixo, menos a Uzi Minas, mais a GGBR4, por exemplo, aí que tem, inclusive na sexta-feira fez um novo fundo, quer dizer, continua numa queda. Mas perceba o que eu estou falando, todos eles sem pivô de baixa, quer dizer, é difícil pensar em venda. As construtoras que estavam num determinado momento, aliás, não vou colocar BISA, deixa eu colocar PDGR3, que é muito mais representativa para o Ibov, né? Vamos lá, PDGR3. Então você tem aqui, a gente tinha... deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Então o PDGR3 caindo. Mas essa semana o que pesou mesmo foram os bancos, né? Que caíram bem forte. Principalmente o Banco do Brasil caindo bem forte na sexta-feira. Uma das maiores quedas aí dos ativos que compõem o Ibovespa. Tá? Então o que aconteceu na verdade foi que muitos ativos que compõem o Ibovespa, que são importantes para o Ibovespa, acabou cedendo bem, né? A gente tinha separado vários ativos aqui na semana passada, alguns deram compra e outros não, mas os que deram compra eu gostaria de dar uma repassada aqui com vocês. Vamos lá, o primeiro é São Martinho, que a gente deu compra aqui a partir de 24,31, aliás eu indiquei compra a partir de 24,31, ela está 24,02, caindo portanto abaixo do preço de compra, com stop continua nos 23,25 e um alvo 27,46. Também a gente falou na semana passada de TERI 3, aqui no rompimento de 2,90, com stop abaixo de 2,75 e alvo em 3,38, essa aqui foi e voltou, umas duas vezes pelo menos, né? Mas está lá no preço de compra, tá? 1 centavo abaixo, né? Então a gente está no prejuízo com ela. Prejuízo também em BBRK3, que deu compra aqui na região de 7,41, já subiu e já voltou desse ponto umas 3 vezes, stop abaixo de 7 e o alvo final aqui dessa operação é em 8,66. LPSB3, essa aqui eu acho que foi uma das melhores entradas, deu entrada para a gente aqui no rompimento dessa linha de tendência, essa aqui dando uma porcentagem bem grande, na verdade 4,96 de ganho a partir do nosso preço de compra. OHLB3 era um outro ativo que a gente tinha falado em compra, no rompimento de 18,66, stop abaixo de 17,74 e um alvo final aqui em R$ 21,43. Depois HBOR 3,
uma belíssima operação. Ela já segunda-feira foi-se embora, voltou, bateu na linha, inverteu a polaridade, continuou subindo. A gente falou de compra dela no rompimento dos R$11, ela está 11,49. JSLG3, essa aqui deu compra, acho que na quarta ou na quinta-feira, abriu com bom gap, subiu, mas deixou um candle bem feio na sexta-feira, mas com volume pequeno, é menos representativo, também compra acima de 11,31. CROT11 também foi indicação nossa do estudo de domingo, desses ativos que estão lá na timeline do Facebook, também estão aí no vídeo que a gente produz toda semana. Então esse ativo também deu compra no rompimento 35,19 e está aí 36,90 nesse momento. Outro ativo que também tinha, inclusive esse com 3 pontos de performance, foi Lame 3 no rompimento aqui de R$15, na verdade no rompimento de 16,30, aliás, espera aí, Lame 4, né? Eu coloquei Lame 3 aqui, Lame 4, vamos lá. No rompimento 16,33, ontem, na verdade na sexta-feira subiu bem, acabou voltando um pouco também, mas essa aí ainda no lucro. Mais uma que deu compra no nosso estudo de domingo passado foi TOTS 3, subiu bem na segunda-feira e na terça, acabou recuando, mas ainda também no lucro. Even 3 é outra que também deu ponto de compra, a penúltima. No 8,05 se manteve durante a semana, o alvo é 9,09, stop abaixo de 7,69. E na TU3, essa aqui deu compra acho que na segunda-feira e está muito perto do ponto de compra, né? Esses foram os ativos que a gente indicou na semana passada e que deram compra, veja só. Muitas vezes, né, eu fiz isso a partir desde de semana passada, né? Eu acho importante mostrar isso aqui para vocês, que é exatamente resultado do trabalho que a gente está fazendo aqui, né? Por que ficar domingo à noite estudando aqui com vocês, né? Muita gente acha, principalmente, pô André, mas por que você não faz isso outro dia e tal? Porque esse é o dia que eu mais gosto de trabalhar. Esse aqui foram os ativos que a gente estudou essa semana, tá certo? E esses foram os resultados obtidos com essas operações. A carteira deu um ganho positivo de 1,49, enquanto o Ibovespa caiu 1,1%. Né? Então esse é um estudo que a gente começou a fazer para ver exatamente o que era o resultado que a gente andava tendo, se valia a pena até a gente ficar aqui das 10 às 10h40, 11 horas da noite estudando. Esse é o resultado da semana passada e esse é o resultado de 2 semanas anteriores. Né? A gente tem, que eu já apresentei para vocês aqui na semana passada, a gente tem essa entrada que estopou, essa saída de gol aqui que estopou com ganho, e o resto desses ativos são exatamente os que também a gente falou de compra, tá? Na semana anterior a essa que se passou. Essa carteira está dando 3,49 de ganho, enquanto o Ibovespa está caindo 4,48. Isso seria ideal se a gente estivesse operando um fundo de investimento que rentabilizasse o analista se ele conseguisse ganhar do Ibovespa, né? Só aqui a gente já estaria uns 8 pontos na frente, 8 mais 3 dá 11, quer dizer, a gente já estaria ganhando 11% a mais do que Ibovespa. E olha que vencer o Ibovespa não é uma coisa tão simples. Mas como sempre, né, pessoal, isso aqui tem um porquê. Porque eu sempre me preocupei muito mais com risco do que com ganho. Na verdade, antes de tudo, eu me preocupo mais com risco do que com ganho. Então, é muito provável, né? Mas eu diria que certo. Quando o Ibovespa subir com força também, a gente não vai conseguir acompanhar o Ibovespa, porque antes de tudo a gente pensa em minimizar risco. Então, uma coisa natural, quando ele cai, a gente consegue se escorar nos ativos que dão um bom retorno. Em compensação, enquanto ele sobe, né, a gente, por ser mais focado em risco, acaba ficando um pouco para trás. Isso não tem problema nenhum, né? É uma coisa que eu considero, inclusive, normal, tá? Vamos falar um pouco nessa semana. Deixa eu falar primeiro do Ibov, tá? Muita gente falando por aí nos fóruns e nas redes sociais que o Ibov furou uma linha de tendência e, portanto, deve cair.
Antes de tudo, a gente precisa entender que mercado de ações, você não fala de um ponto como se fosse 2 e 2 é igual a 4, ou seja, não é um ponto e sim uma região. Então, para mim, o Ibov não furou a linha de tendência. Mas uma coisa muito mais importante, o mercado não deve nada a ninguém. E ele não deve cair porque furou alguma coisa, ou não deve subir porque furou alguma coisa. Ele faz o que ele quiser. Então, a ausência de um pivô de baixa deixa a gente numa situação em que, mesmo sendo claro aqui que mais 1%, 1,5% de queda, ele desconfigura a alta, mesmo a gente tendo tudo isso, é mais fácil ainda acreditar numa alta. Por quê? Porque o mercado todo que cai, que é o mercado mais importante para o Ibovespa, Petro, Vale, bancos, construtoras siderúrgicas, nenhum desses setores deixaram pivôs de venda, pivôs de baixa muito claros, tá? Então a gente imagina que mesmo que o mercado suba para não romper o topo e descer, a gente vai ter uma alta antes de uma queda forte. Então é com essa pensando nisso que eu exatamente começo esse estudo de domingo. A gente percebe também que o mercado internacional, por enquanto, nos ajuda e ajuda bem. Então você tem o S&P 500, ao mesmo tempo que o Ibov não para de cair, o S&P 500 está lá rompendo o topo, que é os 1.475 pontos. Eu imagino que se esse topo for rompido, ele vai alavancar mais alta e pode nos ajudar, portanto, ajudar o nosso Ibov, tá? Então eu separei alguns papéis essa semana para falar com vocês, que são os papéis que durante a semana, eles chegando nos pontos em que eu acredito que são importantes, vou indicar compra lá na Rico, né, nas análises da Rico, e que gostaria, portanto, aí de passar para vocês. Tá? O primeiro papel é Banco ABC. Opa, digitei errado aqui. ABCB4. Bom, é um papel que vem em tendência de alta, subindo fortemente, bonito, né? Que agora recuou e veio na região de médias móveis. Tem muita gente que gosta de pregar o primeiro ponto de retorno, né, como tem aqui, para pensar em compra. Eu não gosto de fazer isso, principalmente num momento de mercado como esse que a gente vive. Então, eu sempre espero uma consolidação nesses níveis, para que no rompimento dessa consolidação a gente consiga entrar com um risco bem pequeno, nesse caso um risco de 4,72%, o que é um risco pequeno para as operações de swing trade, principalmente para um ativo que tem uma volatilidade grande. E num ponto também de suporte que é exatamente, não a média móvel, exatamente, que valor que está a média móvel, não interessa, é nessa região de média móvel. Né? O mercado não é igual na matemática, 2 e 2 no mercado, pode ser aproximadamente igual a 4, mas nem sempre é igual a 4. Tá? Esse é um ativo de um setor que está sofrendo, isso não ajuda essa operação, porém tem um risco adequado para a operação de swing trade, está claramente em tendência de alta, entre o alvo estimado que a gente precisa para sair bem a operação e o preço de compra tem um topo anterior, por isso eu dei para essa operação um ponto de performance, que é a pontuação mínima, mas ainda assim não deixa de ser interessante. Mais uma vez, a ausência de pivô de baixa, tá? Me impede em falar de uma operação de venda, porque a gente poderia também pensar, vamos lá, vamos tirar isso aqui e vamos pensar no que seria aqui uma boa possibilidade de venda. Se a gente tivesse, espera aí que eu peguei a ferramenta errada. Pronto. Se a gente estivesse aqui nessa região, tá certo? E André, mas tá precisando dormir, né, já. Se a gente tivesse aqui o rompimento dessa região, tá? A gente poderia também pensar no stop aqui para cima com alvo aqui em 9,99, R$10 aqui, que eu acho um stop tranquilo e também um alvo tranquilo para essa operação. Porém, não ter esse pivô, o pivô de baixa, tá? Atrapalha muito essa possibilidade. Então, por isso aí que eu não estou muito animado ainda para pensar com venda. Mas principalmente, porque isso aqui pode ser um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. Para quem gosta de 60 no gráfico diário, não tem quantidade de candlestick suficiente para a gente pensar nessa baixa. Mas para quem pensa aí
no gráfico de 60 minutos e opera o gráfico de 60 minutos, pode até pensar nessa venda. Para mim, apesar de enxergar essa venda nos 60 minutos, interessa se tivermos só e somente se tivermos compra. Outra ação, que apesar de ser um setor que sofre bastante, mas essa aqui por acaso não está sofrendo, é exatamente a Cyrela. Ela tem um momento interessante, está se segurando muito bem, está lá perto de romper o topo, enquanto suas pares está lá embaixo. Acima de 18,18 me parece muito interessante, um stop intermediário aqui de 5,5% também me parece interessante, stop abaixo de 17,18 e um alvo final em 21,17. Um setor que está muito difícil, um topo intermediário entre o preço de compra e o alvo necessário para fazer uma boa operação, deixa ela aí com um ponto de performance também interessante. Forja Taurus é a terceira semana consecutiva que esse ativo está aqui nos nossos estudos. É um ativo, como eu sempre falo, é um ativo que eu sempre falo para vocês, é difícil de trabalhar porque tem uma liquidez um pouco mais reduzida, tem uma volatilidade muito grande em alguns momentos, mas que não deixa de ser interessante. Também com ponto de performance essa semana, porque a gente teria que colocar um stop aqui num ponto intermediário para não correr um risco maior do que 6%, no rompimento de 2,81. Não sei por que saiu 2,80, mas a gente arruma, tá? Vamos lá. No rompimento de 2,81, que é esse topo aqui que ela tem, compra com stop abaixo de 2,63 e alvo em R$ 3,35. Bom, depois vários ativos que eu dei 2 pontos de performance, BPNM3 é bem interessante para mim, isso aqui é reversão de tendência, existe a possibilidade de reversão de tendência. No rompimento de 5,20, stop abaixo de 4,90 é um risco não muito grande, aceitável para o swing trade, um alvo em 6,07, o único problema dela é que tem um topo anterior entre o preço de compra e o alvo, então por isso eu dou 2 pontos de performance para ela. Aqui, meus amigos e amigas, se ela romper essa região para baixo, né, eu percebo que já existe a possibilidade da gente pensar numa venda. Por quê? Porque ela vai entrar em tendência de baixa no gráfico diário. Opa! Eu estou tão acostumado com comprar, né, que faz tanto tempo que a gente não fala em venda no swing trade, que estou colocando a coisa aqui completamente errada. No rompimento de 4,90, stop acima de 5,20 e alvo em 4,04. Essa aqui me interessa tanto na compra quanto na venda. Tanto é que o alerta que eu coloquei aqui de ativo, aqui do lado, né, já me dá alerta no rompimento de 5,20 e alerta no rompimento de 4,90. Bom, depois disso, BRKM5. Também é um ativo que vem bem difícil, numa situação bem difícil. Ele caiu com bastante força, tem uma volatilidade gigante, está aqui andando de lado que nem um maluco, tá? Deixa eu ajeitar aqui esse stop para ele, porque eu acho que pode ser um stop aí mais bem bolado aqui, tá? Bom, vocês vão entender. Ele tem aqui nessa região de 14,66 uma dificuldade, a gente percebe que nos últimos 6, 7 candles ele para por aqui. Se romper essa região na segunda-feira, eu acho que dá um ponto de compra com stop abaixo dos R$14 e alvo lá em 16,62, que casa exatamente com o topo anterior. Esse é mais um que, se romper para baixo, pode dar uma venda no gráfico de 60 minutos. E como a gente tem um mercado difícil, a gente já tem que pensar nessa possibilidade também. Essa ação não me interessa se cair, eu não gosto de fazer operação de venda em gráfico diário sem pivô. Então, acima de 14,66, para mim é compra, stop abaixo dos R$14. Depois disso, BVMF3, que eu comprei, eu já tinha comprado aqui atrás, em algum rompimento desse. Eu gosto muito desse gráfico semanal da BVMF, acho que ela pode ir lá nos R$14, mas eu comprei novamente ela no rompimento de 12,40 na sexta-feira. Ela foi e voltou tudo, principalmente no leilão de fechamento. Ela estava até bem, no leilão de fechamento foi-se embora, tá? Caiu, infelizmente. Mas voltou tudo, mas continua interessante se cruzar aí os 12,50, stop abaixo de R$12 e um alvo lá em 14, que é exatamente o topo do gráfico de 60 minutos, aliás, do gráfico semanal. Even 3, que apesar de ter sido já essa semana, né, startada a nossa compra do estudo de domingo na semana passada, voltou, então continua interessante, stop abaixo de 7,69, no rompimento de 8,05 e alvo em 9,10.
Fibre 3 também é outra interessante, consolida que nem uma maluca, né, nessa região. No rompimento de 19,15, portanto, eu indico compra. Stop abaixo do 18, com alvo em 22,50. Agora uma que só me interessa se for na venda, também é cheia de maluquices, então a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de capital que vai colocar nesse ativo. A Positivo, né? Depois de muito tempo eu falando em venda, tá? A Positivo tem um fundo aqui interessante nesses 4,88. Se perder esse fundo, eu acho que o alvo é R$4, o stop seria acima de 5,17, é um risco aí de 5%. E para finalizar os ativos com 2 pontos de performance, eu tenho Sula 11 também, uma que tem um pivô de alta, vamos ver se ela vai cumprir esse pivô. Stop abaixo de 14,40, compra acima de 15,06 e um alvo final aqui em R$17. Enfim, essas são as ações que eu pontuei com 2 pontos. Agora as que tem 3, que eu acho interessante para o momento, que tem um risco adequado e também que não tem nenhum tipo de dificuldade entre o preço de compra e o alvo. Tá? Então a primeira é BR Malls no rompimento de 28,56. Essa eu vou com certeza indicar lá na Rico, porque acho muito bonita, principalmente para esse momento. Stop abaixo de 26,96 e alvo 33,38. Detex 3 é uma que eu já comprei na sexta-feira, comprei a 13,72, 73, tanto faz, no preço que está aí. Já não tinha nenhum corpo real acima desse ponto, eu já achei interessante, mas eu tinha passado no estudo de domingo da semana passada uma compra acima de 13,80, ela está chegando lá, no rompimento de 13,80 eu acho interessante, stop abaixo de 13,07 e alvo em R$16, muito bonito. Outra que já foi fruto de um estudo de domingo aqui lá atrás, eu acho que há umas 2 semanas, Equatorial. Rompeu para cima, uma das poucas do setor que está se mantendo bem. Mas tem, de novo, uma consolidação. Se vier um rompimento desse 18,08, eu acho que é compra, stop abaixo de 17,27, com alvo final aqui em R$20,54. Aliás, hoje eu achei que ia ter menos gente, porque é impressionante quando o mercado dá uma cedida, perde muito interesse, mas parabéns, tem bastante gente aqui, 230 pessoas quase, para um mercado que promete coisas boas, tá? Deixa eu falar um pouco de algumas coisas, 2 coisas na verdade que eu gostaria de falar. Eu adoro desafios, tá certo? E essa semana começou mais um, que é exatamente o que está nesse banner, que é um fundo de investimento multimercado que a Rico montou, que é o fundo de investimento multimercado Rico Trade, né? Olha, vocês não fazem ideia de como é importante ter esse nome aqui, ó, Trade, né? Porque a análise técnica, até bem pouco tempo, era tido como alguma coisa pouco interessante para uma corretora, pouco interessante para os clientes dessas corretoras, né? E a Rico apostou muito no trade ao vivo, apostou muito em mim, apostou muito no Igor, no Rogério, no Aliakin. E continua apostando tanto que a gente montou um fundo multimercado, que tem a gestão da Rico, e que eu serei, da parte que compete a análise ao mercado de ações, serei eu o analista. Tá? Então, esse é um fundo que trabalha com renda fixa e renda variável. Ele tem, no mínimo, aliás, 40% do dinheiro desse fundo alocado em renda fixa e no máximo 60% alocado em renda variável. A gente lançou esse fundo semana passada. Ele não tem rentabilidade dos últimos meses porque ele começou na semana passada, na verdade no dia 4. Tá? Você precisa de um aporte inicial de R$5.000 para começar e uma movimentação mínima de R$1.000 para aplicar nesse fundo. A gente durante essa semana vai fazer divulgação exatamente de uma palestra onde eu vou explicar como serão as tomadas das decisões desse fundo multimercado, tá? Que é exatamente um novo desafio, acho que tanto para a corretora, quanto para o trade ao vivo, quanto para mim. Tá? Então, depois aí fique à vontade para entrar no site da Rico e dar aí uma olhada, pelo menos para guardar aí a palestra, para que assim que vocês quiserem, né, aplicar também, acreditar também aí no fundo. Tá?
Agora, voltando aqui para a página inicial da Rico, eu cada vez mais, cada tempo que passa eu faço menos curso, né? Mas eu fiz um em setembro, fiz um em outubro, aliás, fiz um em agosto, fiz um em setembro. E esse mês eu vou fazer um justamente porque eu fiz em São Paulo, fiz no Rio e muita gente de outros estados reclamou comigo. Eu vou fazer um curso online para falar sobre operações day trade. Eu não sei se aqui a maioria de vocês faz operação day trade, mas gostaria de falar desse curso. É só vir aqui na aba Aprenda, depois descer aqui ó, em cursos. Tudo que aprendi em 9 anos de day trade é um curso online no sábado, onde você vai poder não só ouvir o professor, mas também falar comigo, tirar dúvidas e, enfim, aproveitar muito bem esse curso. É um curso que eu fiz no começo do ano, eu me dediquei muito para fazer esse material, gravei um DVD. Quem participar do curso ganha inclusive esse DVD, vai receber em casa o DVD. É um curso bem extenso, na verdade é um sábado inteiro, mas com muita coisa para se falar, de introdução, de psicologia, de aspecto operacional, de gerenciamento de risco, de análise técnica e de estratégia operacional. Provavelmente, tá? Esse vai ser o último curso sobre day trade que eu vou fazer nos próximos meses, porque eu estou desenvolvendo um novo trabalho, agora falando sobre essa nova paixão que é exatamente o swing trade, até porque depois que viria na lista é impossível fazer day trade só nas ações que eu não indico lá na corretora, tá? Então fica aí o convite para vocês, um curso online, sábado, aliás no dia 20, né? No dia 20, daqui a 2 semanas. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu acho que tem mais uma ação para falar, que é a Usiminas 5. A Usiminas 5 também é uma, olha só que engraçado. Deixa eu tirar isso aqui, que já me interessa, tá? Deixa eu tirar isso aqui de perto do preço, que senão complica tudo aqui, fica parecendo gráfico de analista. De gente que não opera, só olha o mercado, né, ou só dá palpite no passado. Mas esse ativo é interessante porque, apesar dele ter um risco de 6%, maior de 6%, é raro a gente correr esse risco no swing trade, ele está com uma taxa ele está com uma taxa de uma volatilidade tão grande que vale a pena a operação. Então ele tem um pivô aqui, se confirmar, ou seja, se ele romper esses 10,63, eu também indico compra com stop abaixo de 9,96 e com alvo em 12,64. Essa ação já é uma ação que está arisca demais, tá? Mas mais um pouquinho aqui, ela já tem a quantidade de candle suficiente para dar pra gente aqui um pivô de baixa. Então, mais 2, 3 candles aqui que ela ficar em consolidação, já dá pra gente pensar no rompimento de 9,90, pensar numa venda com alvo em 7,61 e stop acima de 10,66, tá? Então vamos ver aí como é que funciona a Usiminas. Na sexta-feira eu quase comprei a Usiminas. É que eu nunca faço operações de swing trade antes das 11 da manhã. É muito raro eu fazer operações de swing trade antes das 11 da manhã. Só que o que aconteceu? A Usiminas abriu às 10, subiu no primeiro candle e depois passou o dia inteiro caindo. Então não teve como comprar. Tá? Então realmente não. E só valia a pena acima desses 10,50, então acabei não comprando na sexta-feira. Vamos ver se por acaso ela dá o ar da graça também a partir de amanhã. E se der esse ar da graça, quem sabe aí a gente pode de novo, tá? De novo aí pensar em compra com ela. Bom, pessoal, então são esses os ativos que eu vou trabalhar durante a semana. Vocês têm aí todos eles aí no Facebook. E daqui a pouco, ó, terminando aqui, a gente finaliza, vai ter o vídeo também no YouTube disponível para todo mundo. Então, para esse domingo, para essa semana aí, essas são as melhores operações que eu encontrei. Vamos ver se elas acabam saindo aí do papel e viram realidade.